Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Lucas Soares, né? Vocês se lembram de mim das nossas aulas durante os sábados, né? No curso de formação profissionalizante em assistente administrativo, né? Do Colégio Máximos. Então eu vim aqui, pessoal, para dar uma revisão para vocês. Tenho certeza que vocês ainda têm tudo gravadinho aí na mente de vocês, mas só mesmo para dar um embasamento para realizar nossa provinha, tá ok? Então, vamos abordar uma revisão nessa primeira aula com relação àquele primeiro sábado, né, onde a gente abordou assuntos como listas, tabelas, gráficos, né, sistemas de medidas, tudo relacionado à matemática aplicada à administração. Tá ok? Então vamos começar. Coleta e interpretação de dados. Por que, pessoal, é importante a gente ter um embasamento com relação a esse tema, né? Atualmente, não só no âmbito profissional, mas também acadêmico, ou seja, na própria escola, durante jornais, quando a gente passa, quando a gente vai para o colégio ouvindo o rádio, né, no carro do papai, ou então quando a gente vai viajar, quando a gente liga a televisão e vê o jornal, a gente se depara com diversos gráficos, com diversas informações. Então, por que, pessoal, existem esses gráficos e tabelas, né? Um dos objetivos da estatística é o de organizar e resumir os dados e mostrar as informações em forma de tabelas e gráficos é a maneira mais simples de fazer isso. Se a gente tiver, por exemplo, como uma base, uma comparação entre um texto e uma imagem, qual delas duas será melhor da gente assimilar, ou seja, da gente conseguir extrair aquelas informações que esse texto, essas imagens estão apresentando? Com certeza através das imagens, né? Então, os gráficos, por exemplo, eles servem justamente para nos dar uma melhor clareza naquilo que a gente quer passar, naquelas informações e naquele levantamento estatístico que a gente realizou. Então, portanto, as tabelas e gráficos são um dos instrumentos mais utilizados para ajudar na análise e interpretação de dados, pois eles permitem que o leitor tenha uma noção sobre o assunto em estudo e chegue a uma rápida conclusão. Né? Aquilo que eu falei, quando a gente vê, né, através de imagens, é muito mais fácil de a gente interpretar do que uma grande quantidade de texto. Né? E aí, diariamente, como eu falei, a gente vê, né, tabelas e gráficos, não só em jornais, mas em revistas, livros, televisão, internet, né, que hoje em dia todo mundo tem acesso ao WhatsApp, ao Instagram, né, que a gente sabe que o Instagram também tem páginas de notícias, de informações, né, e também podem estar associados, como eu falei, às nossas diversos âmbitos de vida, né, seja o social, seja o trabalho, e enfim. A importância das tabelas e gráficos está ligada sobretudo à facilidade e agilidade na absorção e conhecimento dos dados, por parte do leitor, e às diversas maneiras de ilustrar e resumir as informações apresentadas. Né? Então aqui a gente tem alguns dos exemplos. Nessa primeira imagem a gente tem um exemplo de uma lista, né? A gente na segunda tem um exemplo de uma tabela e na terceira de um gráfico. E aí eu vou explicar para vocês, na verdade vou relembrar qual a diferença entre esses três, tá ok? Então vamos lá. Listas. A nossa mente é realmente incrível, né? Só que a gente não consegue se lembrar de tudo, né? Por exemplo, quando a gente vai no supermercado e o papai ou a mamãe diz: me compra um pão, um queijo, um suco, uma fruta. Seria mais fácil a gente decorar isso tudo ou a gente tem em mãos, né? E só olhar através de uma lista. Então, um dos objetivos da lista é justamente esse, né? A lista ele serve para manter o controle de elementos cruciais na vida por meio, né, dessa ferramenta que é a lista, e ainda é uma tática inigualável para contrabalancear a memória falha. O que significa esse contrabalancear a memória falha? Como eu falei, a gente não tem como decorar ou aprender tudo na vida. Então, às vezes a gente vai precisar de algumas ferramentas, né, que nos vão auxiliar naquilo que a gente quer relembrar, naquilo que a gente quer, enfim, no nosso cotidiano. A lista é uma estrutura que permite representar um conjunto de dados de forma a preservar a relação em ordem linear ou total entre eles. Né? Então aqui, por exemplo, a gente pode ter um exemplo aqui de uma lista de casamento. Né? Então,
há vários casais que vão se casar e eles fazem uma lista de presentes, né? Dos presentes que eles gostariam de ganhar. Outros exemplos de listas, quais são? Listas de objetivos, né? Aqueles objetivos que a gente tem. Ah, eu quero perder 20 quilos. Então, o que é que eu vou fazer para conseguir esse objetivo? E aí a gente pode criar uma lista de objetivos, de submetas para conseguir atingir aquele objetivo. Lista de tarefas, listas de contatos, né? Hoje em dia que todo mundo tem o WhatsApp, então a gente vê claramente, né, essa lista de contatos lá no WhatsApp. E alguns outros exemplos, como por exemplo, listas de despesas, listas de presença, né, frequência, que é aquela que eu faço durante os sábados, né, para ver se todo mundo está na sala, listas de ideias e vários outros exemplos. Tá tudo compreendido, né? O segundo ponto são as tabelas. Né, a assimilação das informações geradas pelos dados e de experimentos é mais fácil quando elas estão dispostas em tabelas. E o que é uma tabela, Lucas? Uma tabela é um arranjo sistemático de dados numéricos dispostos de forma ou em colunas e linhas para fins de comparação. A apresentação em forma de tabela deve expor os dados de modo fácil que deixe a leitura mais rápida. Entendeu? Então é aquela questão, mais uma vez, né, relembrando a importância de a gente transpor para ferramentas que nos facilitem a interpretação daqueles dados que a gente tem. Né? Então aqui, por exemplo, nós temos uma tabela que nos diz quantos pontos cada atleta fez em uma partida. Então a gente pode observar que nas linhas, né, a gente tem, na verdade nas colunas a gente tem os atletas, né, que são Fernanda, Thaís, Bruna, Lúcia, Marta, Vitória e Paula. E na outra coluna a gente tem os pontos de cada uma delas, né? Enquanto que nas linhas a gente tem, né, na verdade, se você observar, as colunas é isso que está na vertical, ou seja, em pé, e as linhas é aquilo que está na horizontal, ou seja, que está deitado, né? Por exemplo, na linha... E aí, o conjunto dessas linhas e colunas, a gente forma as células, né? Então, por exemplo, qual seria a célula A1? A célula A1 significa que está na primeira linha e na primeira coluna. Qual é? Quantidade de pontos de atletas, né? Que aí, nesse caso, é o título. Na célula B2 seria o quê? Segunda linha e segunda coluna. No caso, a gente teria o quê? Pontos, entendeu? E aí as principais normas para a elaboração dessas tabelas, né, segundo a ABNT e IBGE. O que significa, antes disso tudo, a ABNT e IBGE? No caso, a ABNT é a Agência Brasileira de Normas Técnicas e o IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá ok? Então, devem conter todas as informações para uma completa compreensão do texto, dispensando outras consultas, apresentando de maneira simples e objetiva e de preferência em uma página. Podem ser apresentados em anexo ao texto. O que é anexo? É aquilo que está colado ao texto, geralmente vem lá no final. Quando o volume de tabelas for muito grande, né? Ou seja, quando a informação ela não conseguir está apresentada totalmente em uma página só. Devem ser alinhadas preferencialmente às margens laterais do texto, né? O que são as margens? São as bordas. E quando pequenas, devem ser centralizadas. Devem ser dispostas de maneira a evitar que sua leitura tenha sentido diferente do normal. Não devem apresentar a maior parte das células sem informação de qual dado se trata, ou seja, as informações nas tabelas elas devem ser bem claras para que todo mundo entenda o conteúdo presente nela. E aí aqui a gente tem alguns dos seguintes elementos essenciais. Toda tabela, Lucas, ela tem que ter um título, sim. Por quê? Para que os leitores entendam do que aquela tabela está se tratando, concordam? Toda tabela tem que ter um corpo, sim. E o que é o corpo? É o conjunto de linhas e colunas que contém as séries verticais e horizontais de informações, que foi aquilo que eu falei anteriormente para você. No caso, é a informação principal, é o corpo, né? Então, são todos os dados que a gente precisa apresentar, está no corpo da tabela.
E por fim a gente precisa ter mais o que? A fonte, que é um indicativo no rodapé da tabela. O que é o rodapé? É essa parzinha que está abaixo da tabela, ou ela também pode ser acima, tá? Da entidade responsável pela informação, ou seja, é quem criou aquela tabela, né? Vocês vão aprender no futuro, quando vocês forem fazer um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, que é importante quando a gente for fazer, por exemplo, um referencial teórico, ou seja, quais autores ou quais pessoas a gente tomou como estudo para realizar nosso trabalho. Então, tudo aquilo que a gente for extrair de informações desenvolvidas por outras pessoas, a gente tem que colocar o responsável por ela, né? Então, a gente tem que dar nome aos bois, como se fala no ditado popular, ok? E por fim, nós temos os gráficos, né? O que são, Lucas, os gráficos? O gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. E aí os gráficos ajudam a identificar padrões, a verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Além disso, eles podem ser usados de diversas formas e em diferentes áreas do conhecimento, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um gráfico que representa o número, que apresenta o número de alunos de uma escola por série. Então aqui claramente dá para a gente perceber o que? Qual que a gente tem 3 séries, né? O sétimo, oitavo e nono ano, e que esse gráfico ele foi coletado de ano em ano, desde os anos de 2018 até os anos de 2018. Então, por exemplo, o que é que a gente poderia interpretar nesse dado aqui? Qual foi o ano, por exemplo, em que o nono ano teve mais alunos? Claramente, se a gente observar, a gente pode ver que o nono ano, que está descrito pela corzinha amarela, o ano em que a escola teve maior número de alunos nessa série, no nono ano, foi no ano de 2018, né, entre 30 e 35 alunos, provavelmente 32, não é isso? E aí, se a gente quiser, por exemplo, interpretar mais um outro dado, Lucas, quantos alunos no oitavo ano nós tivemos no ano de 2018? Basta a gente ir lá no gráfico, olhar 2018, qual a cor que representa o oitavo ano? A cor laranja. E aí a gente associa a quantidade que está aqui na parte vertical, né? A quantidade de alunos, que nesse caso foi para o ano 2018, 15 alunos. Entendeu? Quais são os principais tipos de gráficos? Então, nós temos os gráficos em barras, nós temos os gráficos em colunas, nós temos os gráficos em linha, em pizza, em área, em radar e vários outros tipos. Mas esses são os principais, tá ok? Então, gráficos, dependendo do tipo de informação, nós iremos utilizar um tipo de gráfico diferente, né? De acordo com aquilo que a gente quer passar. Se a gente quiser, por exemplo, passar percentuais de, por exemplo, uma campanha eleitoral, qual gráfico seria mais recomendável utilizar para esses casos? Para o caso de pesquisas eleitorais, provavelmente o gráfico de pizza ele seria mais recomendável. E por que pizza? Porque o formato lembra uma pizza, como vocês podem ver na imagem ao lado, né? Já o gráfico de colunas, o gráfico de colunas, por exemplo, seria indicado para o quê? Para representar, por exemplo, quantos acidentes nós tivemos nas BRs durante o ano em cada mês, né? O gráfico de linhas, por exemplo, seria interessante para apontar, por exemplo, como está a evolução do coronavírus na cidade de João Pessoa, dia a dia, entendeu? Então, cada gráfico ele vai ser utilizado de acordo com as informações que a gente quer passar, beleza? Passando agora, pessoal, para o assunto de sistemas de medidas, né? Então, o que são unidades de medidas, a princípio, né? Então, unidades de medidas são grandezas que compõem o sistema métrico decimal. Então, hoje a gente vai conhecer, na verdade, a gente vai relembrar, né, algumas das unidades de medidas mais importantes para que a gente consiga resolver alguns probleminhas, tá ok? Então, alguns dos exemplos de unidade de medida são comprimento, capacidade, massa, tempo e volume, né? E aí,
Para isso, a gente também vai conhecer quais são as unidades de medidas padrão no SI. E o que é SI? É o Sistema Internacional de Unidades, né, que ele define a unidade padrão de cada grandeza, baseando no sistema métrico o decimal. O SGI surgiu através a partir da necessidade de uniformizar as unidades, né, que são utilizadas na maior parte do país. Ou seja, uniformizar, padronizar, tornar padrão, tornar igual. Né? Por quê? Para que se a gente chegar em um outro país, a gente tenha como identificar e interpretar o mesmo dado, a mesma medida através das mesmas unidades. Né? Não importa o lugar que a gente esteja no mundo. Ok? Então, quais são os principais? As principais grandezas são comprimento, capacidade, massa, superfície, área, medidas agrárias, volume, tempo. Aqui são alguns exemplos, tem outros, mas esses são os principais. E aí nós temos o nome da unidade, né, no SI, no Sistema Internacional, e o seu símbolo representado. Então, por exemplo, se a gente quiser um dado de massa, né, então massa, qual sua massa corporal, ou seja, quantos quilos você tem. Eu, por exemplo, tenho 70 quilos. Então, 70 quilogramas, na verdade, né? A gente acaba abreviando essa nomenclatura, mas o correto mesmo, né, é quilogramas. Então, eu tenho 70 quilogramas de massa corpórea, ou massa corporal. E qual o símbolo para interpretar esses 70 quilogramas? É o kg, né? Então, se a gente, por exemplo, quiser uma medida de área, qual a área do seu apartamento? 60 metros quadrados. Então, metro quadrado é o nome da unidade da grandeza de superfície ou área. E o símbolo é o metro quadrado. E as outras vocês podem ver através dessa tabela, né, que a gente estudou um pouquinho antes. Entendeu aqui, pessoal, como até associando com o assunto anterior, a importância de dispormos de ferramentas como tabelas, né, para que a gente consiga reunir uma quantidade de dados e explaná-los de uma maneira mais eficiente. Então vamos lá. Primeira medidas no sistema de medidas, primeira medida, né, a medida de comprimento. A unidade de medida padrão é o metro, como eu falei para vocês. E aqui nós temos as conversões. O que são conversão? É como eu faço para transformar de uma unidade para outra. Então, por exemplo, a gente tem quilômetros e metros. Ambas são unidades de medidas, mas eles estão em escalas diferentes. Então, por exemplo, como é que eu faço para transformar 1 quilômetro na verdade, como é que eu faço para transformar 1000 metros para 1 quilômetro? Basta eu dividir por 1000. Então, 1000 dividido por 1000 dá 1. E aí, Lucas, como é que eu vou fazer para saber uma maneira fácil de entender essa conversão? Então, sempre quando a gente quiser transformar de quilômetro para hectômetro, de hectômetro para decâmetro, decâmetro para metro e assim por diante, nós vamos multiplicar por 10, como vocês podem ver nessa imagem na lateral. Tá ok? Da mesma forma a gente vai fazer se a gente quiser regredir. Então, se eu quiser transformar de milímetro para centímetro, de centímetro para decímetro, decímetro para metro e assim por diante, nós vamos dividir por 10. Ou seja, se eu quiser transformar 1 quilômetro para metro, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 quilômetro e vou multiplicar por 10 e por 10. Entendeu? Então, 1 quilômetro para metro. Então, eu vou multiplicar na verdade, multiplicar por 10 3 vezes. Então, 1 quilômetro para hectômetro, nós vamos ter 10 hectômetros. 10 hectômetros para decâmetros, nós vamos ter 100 decâmetros. E 100 decâmetros para metro, nós vamos ter 1000 metros, né? Que no caso vão ser equivalentes a 1 quilômetro. Da mesma forma, se eu quiser pegar 10 milímetros e transformar para centímetro, eu vou dividir por 10. Ou seja, 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Dessa mesma forma, vocês vão perceber, pessoal, que
para as outras unidades, a primeira parte da nomenclatura é sempre igual. Ou seja, é sempre quilo, é sempre hecto, é sempre deca, é sempre... aí no caso vai ser a medida de comprimento, é sempre deci, cent e mili. E o que é que vai mudar é só o final, que vai ser a medida de comprimento. Nesse caso, como é o metro, né, a medida padrão, então quilômetro, hectômetro e por aí e assim por diante. A gente pode observar, por exemplo, aqui em capacidade, ó. Como a unidade de padrão para essa grandeza é o litro, então nós temos o quilolitro, o hectolitro. Vocês percebem que a inicial da nomenclatura do nome é sempre o mesmo e o que vai mudar é o final, cujo final vai ser sempre a unidade padrão para essa grandeza. Então, da mesma forma que a gente utilizava para fazer as conversões para o sistema de comprimento, né, nós vamos utilizar para as medidas de capacidade. Então, sempre da esquerda para a direita, nós vamos multiplicar por 10. E sempre da direita para a esquerda, nós vamos dividir por 10. Tá ok? Isso vai seguir o mesmo princípio para as unidades, para as medidas de comprimento, para as medidas de capacidade, para as medidas de massa, né? Para as medidas de tempo muda um pouco, né? Então vamos observar aqui na questão do tempo. E aí, se lembra inclusive daquela perguntinha que eu fiz para vocês, né? Como é que a gente sabe quantos segundos tem numa hora? Se lembram? Então, sempre que a gente quiser transformar de horas para minutos e de minutos para segundo, nós vamos multiplicar por 60. Da mesma maneira, sempre que a gente quiser transformar de segundos para minutos e de minutos para horas, nós vamos dividir por 60. Por que 60, Lucas? Vamos lá. Quantos minutos tem uma hora? 60, não é isso? Quantos segundos tem um minuto? 60 também. Então, por esse motivo, a gente utiliza esse fator, esse numeral de 60, tá ok? Então, se a gente, por exemplo, quiser transformar quantos segundos tem numa hora, nós vamos pegar uma hora, vamos multiplicar por 60, né, que aí a gente vai achar em minutos, e novamente a gente vai multiplicar por 60 de novo. Então, 60 vezes 60, 3.600. Quantos segundos tem uma hora? 3.600. Da mesma forma, 3.600 segundos representa quanto de uma hora? Eu vou dividir por 3.060. Ou 3.600, desculpa. Por quê? Porque 3.600 é a mesma coisa de 60 vezes 60. Ok, pessoal? Então, quanto de uma hora representa 3.600 segundos? Uma hora. Tá ok? Da mesma forma, se eu quiser, por exemplo, transformar 2 horas representa quantos minutos? Nesse caso, eu vou pegar o número, né? Ou seja, quantas horas são? São 2 e vou multiplicar por 60. Então, 2 vezes 60, 120. 2 horas é o equivalente a 120 minutos. E aí por diante. Tá ok? Então, pessoal, é isso. Bons estudos para vocês, tá? Qualquer dúvida, podem me procurar, podem falar comigo. Eu vou deixar o meu número com o professor Anderson. Então, qualquer dúvida que tiver, podem entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham conseguido compreender o assunto e bons estudos novamente.